Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Meu desejo é que a graça de Deus possa estar inundando nessa oportunidade o seu coração, a sua família. Quero estar trazendo uma palavra de Deus para o teu coração nessa oportunidade, para que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento e nos levar realmente ao encontro com Ele, ao encontro de Sua vontade para nossas vidas. Mas antes disso, eu quero convidar você, que você estivesse aí se inscrevendo no nosso canal, estivesse aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também que não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação e também pudesse estar aí divulgando esses vídeos com grupos, com amigos e familiares. Quero estar meditando com você nessa oportunidade lá no Evangelho de João, do capítulo 6, o versículo 60 e o versículo 61. Ainda que esse assunto é um assunto que ele desenvolve no decorrer dos outros versículos, mas eu quero me ater nesses dois versículos que é muito importante para aquilo que Deus quer falar conosco nessa oportunidade. O Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 e 61, diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que Deus possa nos abençoar nessa palavra, abençoar seu coração, sua vida. Esse texto é um texto muito interessante, é uma palavra que nos traz a um nível, eu posso dizer assim, de nós pararmos e analisarmos o que nós temos ouvido e o que nós temos praticado. O que tem desejado o meu coração dentro da igreja, quando eu paro para ouvir uma mensagem. O que eu tenho recebido dessa mensagem, o que eu tenho conservado no meu coração e o que eu tenho praticado no meu dia a dia através dela. Estamos vivendo hoje, meus queridos irmãos, um período onde muitos homens de Deus estão perdendo aí a unção da pregação. Vários púlpitos de hoje só se prega segundo a vontade da igreja. Isso mesmo, meus irmãos. Vários púlpitos eles estão pregando segundo a vontade e não segundo a necessidade da igreja do Senhor. Quando eu prego segundo a vontade da igreja, eu estou pregando justamente aquilo que eu quero trazer para as pessoas, as vontades delas. Uma mensagem que não incomoda, uma mensagem que não fala de salvação, uma mensagem que não precisa de santificação, uma mensagem que não me traz nenhum incômodo, não leva nenhum incômodo para os meus ouvintes, uma mensagem que não fala de renúncia, de negar-se a si mesmo, uma mensagem que vai de encontro à vontade de cada um. E não uma mensagem que fala da necessidade. Qual é a necessidade da igreja atual hoje, meus irmãos? Em todo o tempo sabemos que a igreja ela passou por períodos difíceis, períodos de perseguições. Mas hoje nós enfrentamos um momento onde a igreja, eu falo de uma igreja individual, como também de uma igreja coletiva, precisa buscar um avivamento, precisa buscar mais de Deus na sua vida. Como é que eu busco este avivamento individual? Renunciando a mim mesmo, renunciando às minhas práticas, renunciando às minhas vontades, renunciando aos meus desejos, tudo aquilo que me afasta da vontade do Senhor. Buscando uma vida de santidade, de intimidade, de aproximação de nosso Deus.
buscando ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, buscando um coração compassivo, um coração onde deseja ouvir o nosso Deus. E quando eu tenho esse avivamento individual, que eu me aproximo de Deus, que eu tenho Deus na minha vida, imediatamente vem um avivamento coletivo, onde toda a igreja se envolve e pratica aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Aí nós vamos começar a ver novamente os grandes milagres do Senhor, as pessoas se converterem, as pessoas buscando um avivamento, desejando mais de Deus em suas vidas. Então o que nos chama mais atenção nas igrejas de hoje não é mais a obrigatoriedade de um novo nascimento, uma vida de consagração constante, ou seja, uma vida piedosa diante de Deus, mas o que chama mais atenção hoje é no material que aquela mensagem vai trazer para a minha vida. Uma inversão muito grande de valores, irmãos. Uma prática muito grande de interesses humanos. E eu queria falar sobre esse tema para nossas vidas. Um evangelho segundo a minha vontade. Jesus ele percebe o descontentamento de alguns discípulos e os questiona no versículo 61 que nós lemos, que ele pergunta: isso vos escandaliza? Você já parou para pensar, meus irmãos, como se nós como pastores, você como líder, pudéssemos fazer isto, esse tipo de questionamento, em que às vezes fala, não, essa mensagem vai incomodar as pessoas, elas não vão aceitar. Mas quem não está preparado para ouvir, está desqualificado para ver as grandezas das obras de Deus, meus irmãos. Se eu não estou preparado para ouvir, eu estou completamente desqualificado para ver as grandes obras do nosso Deus. Olha o que ele fala no versículo 62. O que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Se eu não estou preparado para ouvir o que a Bíblia se revela para mim, aquilo que essa palavra deixa para mim, fala no meu coração, como eu vou estar preparado para ver a glória do Senhor, para ver a face do Senhor naquele grande dia? E os discípulos, no versículo 60, eles questionam o Senhor. A preocupação deles ali, irmãos, não era com as pessoas em volta. Você imagine esse assunto. Era muito fácil Jesus estar ali assentado na relva, naquele sermão no monte, falando de coisas boas. Alguns momentos exortava. Mas quando Jesus ele entra no ponto onde incomoda, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. E se incomodou até os discípulos. Eles ficam incomodados com esse assunto. E eles falam um discurso, no versículo 60, eles ouvindo, é duro esse discurso, quem pode ouvir? O que eles estavam dizendo era quem poderia ouvir com os ouvidos, não, mas praticar aquilo, andar em conformidade com aquilo. É isso que os discípulos estavam dizendo. Não era simplesmente de ouvir, de Jesus falar, eles ouvirem e ir embora para seus lares, não. Era eles ouvirem até os discípulos praticarem aquilo que eles estavam ouvindo. Que o importante da palavra, do ouvir a palavra, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente ir para uma igreja, para um templo e cantar muito bonito, se expressar muito bonito, fazer uma oração muito bem elaborada. Não. Não é somente ter uma bela oratória, mas é praticar aquilo que está ouvindo, praticar aquilo que está falando, praticar aquilo que está cantando. Isso é importante daquilo que nós falamos, que nós ouvimos.
um discurso não difícil de entender. Não era difícil entender o que Jesus estava falando, mas era difícil de aceitar, irmãos. Muitas vezes ouvimos palavras tão bonitas, mas é difícil. Não é difícil entender, mas é difícil praticar aquilo que nós ouvimos. Muitas pessoas até aplaudem, que é muito bom, mexe com o ego. Traz naquele momento, mexe com o interior, trazendo uma paz naquele momento que houve. Mas diferente daquele momento, você sai dali e praticar o que você ouviu. Provavelmente Jesus estava tocando em feridas que aos olhos deles eram normais. Não tinha importância viver daquela forma que eles viviam, pois ninguém até aquele momento tinha se incomodado. Mas a verdade era que faltava chegar alguém para falar para eles como Jesus falou. A forma que eles viviam era normal para eles, irmãos. As pessoas entram em nossos templos, em nossas igrejas, de uma forma normal. E até os membros das nossas igrejas. Mas quando se fala algo que mexe, que incomoda, há uma reação, há uma rejeição, há um incômodo muito grande. Até aquele momento, está tudo bem. Vendo milagres, vendo multiplicar dos pães, mas quando houve uma palavra que incomodou, que mexeu, que trouxe resistência, reação, eles não aceitam, falam que é dura. Quem vai poder subsistir, resistir àquela palavra? Muitas vezes nós somos assim, agimos dessa mesma maneira. Quantas vezes vamos aos cultos e voltamos chateados? Falamos que não aprendemos nada e muitas das vezes criticando o pregador. Sabe por que agimos assim? Porque ele falou coisas para nós que o nosso íntimo não aceitou. E a pergunta do mestre está no versículo 61. Isso nos escandaliza, irmãos. Bem, a minha pergunta é como se Jesus perguntasse para nós. O pregador que levou a mensagem, ele não está vendo o teu coração. Muitas vezes pode até ver as tuas reações no banco, na cadeira, se mexendo, os seus movimentos. Dá para fazer uma leitura do seu comportamento pela sua forma de se expressar corporal. Mas o coração, só Deus sabe, só Ele vê. Por isso Jesus pergunta no versículo 61, isso vos escandaliza? Só Ele pode ver. Se escandaliza, se é uma rejeição, se é uma reação. E aí nós paramos para pensar o que é que nos escandaliza, meus irmãos. A semeadura do Evangelho atinge a pessoa em sua integridade, espírito, alma, mente, emoções, vontade, corpo. Então, quando se semeia a palavra, quando lança a palavra, ela vai atingir a nossa integridade no espírito, na alma, na mente, em nossas emoções, em nossas vontades, até no nosso corpo vai reagir. Sendo assim, o Evangelho exige resposta pessoal dos ouvintes, seja positiva ou seja negativa, pela obediência ou pela desobediência. Ele responsabiliza quem o ouve. O próprio Evangelho, a própria mensagem, traz a responsabilidade para quem está ouvindo. É claro que há uma responsabilidade muito grande minha como pastor, sua como líder, quando você ministra uma palavra, a forma de se expressar. Mas essa pregação ela vem de uma forma pessoal para mim. Como eu vou recebê-la? Como eu vou reagir? Como eu vou me comportar diante da mensagem ao ouvi-la? Qual vai ser o meu comportamento, as minhas atitudes dali para frente? Existe, irmãos, uma chamada procrastinação. É aquele adiamento
que significa aí uma rejeição em todas as áreas de nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, elas vivem essa procrastinação dentro das igrejas, seja para trabalhar para o Senhor, vive procrastinando. Amanhã eu começo, amanhã eu faço. Quando acontecer isso, eu vou aceitar Jesus como Salvador. Vive de promessas, vive de votos. Isso é uma procrastinação. É aquela pessoa que ela vive de uma maneira adiando algo na sua vida, algo em prol do reino do Senhor. O discurso de Jesus na sinagoga em Cafarnaum foi suficiente para trazer a superfície e separar no auditório dois grupos de pessoas, os crentes e os incrédulos. E isso, irmãos, acontece hoje em nossos dias. Quando se pronuncia, quando se prega a palavra, imediatamente, muitas das vezes, em nossos templos, em nossas igrejas, na sua igreja, se divide esses dois grupos. O grupo dos incrédulos e o grupo dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que creem na palavra, ou daqueles que duvidam da palavra do Senhor. A exposição da verdade não deixou qualquer alternativa para acomodar os vacilantes. Os indecisos, depois de ouvir o Evangelho, são incluídos no grupo dos incrédulos. Aqueles que são indecisos, eles são incluídos no grupo dos incrédulos. Que se há uma indecisão, há uma incredulidade, o Evangelho ele coloca os ouvintes em duas eternidades. A primeira, a eternidade com Deus, para quem crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e eternidade sem Deus para quem o rejeita. Então, às vezes, para pensar de que lado nós estamos, em quem nós temos crido. Estamos do lado da eternidade com Cristo Jesus, ou do lado da eternidade sem Cristo Jesus em nossas vidas, aquele que acaba de uma forma rejeitando. Porque quando eu rejeito a palavra, eu rejeito o Evangelho, eu rejeito a mensagem, eu estou rejeitando Cristo. Porque Ele diz que Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você parou para imaginar essa palavra do Evangelho de João capítulo 1? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e Ele habitou entre nós. Quer dizer que Cristo, Ele se fez, esse verbo, Ele se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós. Não tem como essa nossa mente humana limitada, ela entender um assunto como esse, como um verbo, uma palavra, possa se fazer em carne, se transformar em carne e habitar entre nós. E é isso que aconteceu. E os discípulos, eles fazem uma pergunta importante: para quem iremos nós? E esse versículo nos dá uma oportunidade de escolha, irmãos. O versículo 67, o versículo 66 e o 67 fala assim: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Muitos discípulos o abandonaram. Aqui não fala dos 12, fala dos outros, que aqui ainda tinha os 70 com ele. Muitos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus, não andaram mais com Jesus, que era difícil. É muito fácil eu falar que eu creio em Jesus, que eu amo Jesus, mas andar nos seus ensinos, praticar os seus ensinos. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Aí vem essa palavra de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Então, irmãos, nós precisamos parar e fazer uma análise. Nós temos essa oportunidade em nossas vidas. Para quem iremos nós, irmãos? Para quem iremos nós? Se só Cristo tem a palavra de vida eterna. No dia da inevitável prestação de contas com o Criador, nenhuma justificativa será aceita daqueles que desconsideraram a palavra de Deus.
Somos responsáveis pelo uso da verdade que nos foi apresentada. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior bem que uma pessoa pode fazer a si é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, segui-lo e reproduzir o seu caráter na vida comum. Esse é o maior bem que eu posso fazer para mim, que você pode fazer para você. É seguir a Jesus, reproduzir o caráter dele em nossas vidas. A igreja do Senhor, ela está cheia de meninos que precisam se conscientizar de um novo nascimento. Pois o que aconteceu com muitos que se dizem cristãos foi uma alegria instantânea de um pseudo-nascimento e nada mais. Um verdadeiro adorador se alegra quando a mensagem pregada entra em conflito com o seu interior. Essa é a posição do verdadeiro adorador. Ele se alegra quando a mensagem entra em conflito com o seu interior. Foi o que Deus disse para Jeremias, para os servos dele. O que viste, veste um livro. Come. E quando ele come, o que tu sentiu? Nos meus lábios era doce como mel, mas no fim era amargo como fel. É assim que é a palavra. No início ela é doce como mel, mas no início ela é doce como mel, mas no final ela é amarga como fel, porque ela entra em conflito com nossos desejos, com nossas vontades, com nossas concupiscências, com nossos pecados, com aquilo que está em nosso interior. Ela entra em conflito, ela nos transforma, nos liberta, ela joga para fora esse mal e tira de dentro de nós. Que esse evangelho, que é o verdadeiro evangelho, ele possa ter liberdade para agir no teu coração. Quero estar orando por você, meu querido irmão, meu querido líder, minha querida amada irmã, soberano Deus e eterno Pai. Quero te agradecer por essa palavra genuína, verdadeira, fiel, viva, eficaz, ó Deus, que transforma, que penetra em nossos corações. E quero, Pai, pedir que nesse momento essa palavra tenha esse poder de transformar agora a mente dos ouvintes, entrar em conflito, meu Deus eterno, com aquilo que eles desejam, que acham que é bom para si. Mas tu sabes o que é melhor para eles, ó Deus. E que essa palavra possa trazer um entendimento, uma transformação, uma fortaleza em suas almas e em seu entendimento, ó Deus. Fortalece agora a mente e o coração dos teus filhos. Ministra em suas vidas, ó Deus eterno, essa palavra genuína, verdadeira, meu Deus eterno. Essa palavra, meu Deus eterno, que ela é uma bússola, meu Pai celestial. Ela é luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ela é âncora para a nossa alma, meu Deus. Eu entrego agora os ouvintes em tuas mãos. Eu os abençoo. Eu repreendo toda a atuação do mal. Toda potestade que se levanta contra esse lar, contra essa família, contra esses irmãos agora, contra os seus familiares, ó Deus, seus ministérios, ó Pai Celestial, que seja agora anulado todo mal, todo espírito do mal, e que eles recebam uma unção de vitória, de cura, de milagre em suas vidas, em nome de Jesus. Oramos, o abençoamos, ó Pai, nesse momento, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.